Tribunal de Kempton Park marcou decisão sobre pedido de liberdade condicional de Manuel Chang para amanhã. Já são conhecidas as causas preliminares do acidente aéreo que vitimou o empresário Rogério Manuel. Ainda neste jornal, conheça o adversário dos Mambas para a segunda eliminatória de acesso ao CAN interno de 2020. Muito boa noite. A defesa de Manuel Chang acusa os Estados Unidos da América de não terem provas de que Chang cometeu os crimes de lavagem de dinheiro, fraude financeira e eletrónica. Para os advogados, o ex-ministro das Finanças apenas conspirou para o cometimento desses crimes, por isso deve responder em liberdade e não pode ser extraditado. O Ministério Público contestou o argumento e a decisão voltou a ser adiada para amanhã. Sétimo dia de audição ao ex-ministro das Finanças Manuel Chang, acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e imobiliária na contratação das dívidas ocultas. Mas a audição, que devia ter iniciado às 9 horas, só arrancou às 11 horas e 30 minutos devido a concertações entre as partes. Antes de tudo, a defesa entregou o passaporte do arguido à Justiça como parte do pedido de liberdade condicional. Sobre o processo, os advogados de Manuel Chang retomaram a contestação sobre a categoria 5, onde o tribunal fixou as exigências para a liberdade condicional e defendeu que não há razões para Chang aguardar decisão sobre extradição preso, visto que apenas conspirou para o cometimento dos crimes de que é acusado. De acordo com a defesa, na justiça sul-africana, a conspiração não impede a liberdade condicional. Insiste a defesa que o deputado da Assembleia da República já apresentou todos os argumentos que provam que ele merece estar em liberdade e não há nenhum risco de fuga. Às 13 horas, a sessão observava um intervalo de 1 hora. No regresso, ainda que o assunto do dia fosse o pedido de liberdade condicional, a defesa entrou no dossiê extradição. Dizem os advogados de Manuel Chang que ele não pode ser extraditado porque os Estados Unidos não apresentaram provas concretas das acusações que fazem. A equipa de advogados apela assim ao tribunal a decidir de acordo com evidências e não ouvindo o que chamam de especulações. Chamada a responder aos argumentos da defesa, a procuradora Elvira Dreyer concluiu que a defesa não convenceu o tribunal que Manuel Chang merece estar em liberdade condicional. Durante uma intervenção de quase 1 hora, Dreyer informou à audiência que mesmo o Tribunal Superior, onde a defesa recorreu, considerou que há elevado risco de fuga, tendo em conta o endereço proposto, o poderio financeiro de Manuel Chang e o fato desse não ter residência nem bens na África do Sul. Depois das 16 horas, hora de encerramento dos tribunais, a juíza decidiu marcar esta sexta-feira como dia de continuação da análise do pedido da defesa. A sessão de hoje foi uma das mais demoradas desde o início das audições ao ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang. Mas nada decidido até agora. Tudo está, portanto, previsto para amanhã. Espera-se que a juíza finalmente possa dar a sua resposta em relação aos argumentos colocados. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, STV. O deputado da Renamo, António Muxanga, esteve hoje no Tribunal de Kempton Park para acompanhar a audição ao seu colega Manuel Chang. Muxanga revela que até tentou visitar Chang na prisão, onde se encontra há mais de 30 dias. Chegou antes do início da audição, conversou com jornalistas e até com os familiares de Manuel Chang que acompanham a audição. Esteve atento a tudo que era dito em sede do tribunal e, no fim, respondeu porque deslocou-se a Kempton Park, em Joanesburgo. Eu sou moçambicano e tenho sentimento, sou pessoa. Já tive uma situação não igual, mas próxima. Fui chamado à presidência da República
para atender questões do Estado e saí de lá recluso. Fiquei 43 dias na cadeia. Portanto, quando se diz que um colega está preso, sei o que é isso de prisão. Portanto, tendo em conta que estou cá na África do Sul, achei oportuno tentar aproximar onde as coisas estão a acontecer, que é para transmitir o nosso calor e a nossa atenção em relação ao assunto que o envolve. O deputado da Renamo, Antônio Muxanga, diz que até tentou visitar o seu colega na prisão de Modabi, mas não conseguiu. Deixa a sua visão sobre o decurso do processo. Penso que há um jogo próprio dos advogados, mas tudo leva a querer que o nosso conterrâneo vai ser extraditado. Só espero que a sorte que teve o general da Guiné-Bissau ele tenha, depois dele assumir e fazer a tal declaração premiada que os americanos querem, porque acho que o fundamental para os americanos não é só Manuel Chang, é encontrar a rede das pessoas que roubaram o dinheiro, porque não acredito que Manuel Chang tenha os 2 bilhões e 200 milhões de meticais. Não acredito também que Manuel Chang tenha sido ele o estratega. Então, o que os americanos querem é apanhar o estratega deste jogo, que é para disciplinar o mundo. Espero que ele colabore, para ver se depois de 3, 4 anos possa ter a sorte de Bobo Nachuto volte para casa. Vamos olhar para outras notícias. Moçambique e Maurícias fecharam hoje 3 acordos de cooperação nas áreas de turismo, proteção ambiental e sobre troca de informações nos investimentos. Falando momentos após a assinatura dos 3 acordos, o presidente da República, Filipe Nunes, disse haver interesse de se avançar para a cooperação na área do gás, uma das riquezas de Moçambique. O segundo dia de visita do chefe de Estado moçambicano às Maurícias começou agitado logo pela manhã. Manteve encontro com seu homólogo, que ocupa o cargo de forma interina, e depois encontrou-se com o primeiro-ministro do país, evento do qual a imprensa não teve registro. Mas o estadista veio depois explicar os temas que estiveram na mesa de debate. Discutimos sobre o gás, como se sabe, grandes descobertas de gás em Moçambique, é o que está na moda, mas eu tenho dito e sempre que o gás não se fuma, né? Não se come, não se bebe. A produção da comida para nós é que é importante, mas o gás é importante porque com gás podemos fazer muita coisa. Pode-se cozinhar, energia limpa, etc. E existe então possibilidades de cooperação nesta área e induzimos para que as áreas que respondem na área dos carbonetos de Moçambique e aqui possam encontrar esse momento que estão aqui para discutir qual é a possibilidade de se trabalhar em conjunto neste setor. Há também interesse do nosso lado, esperamos que os processos avancem no âmbito de celebração de acordos sobre transferência de condenados. Fazer na base política não é muito seguro, temos que fazer na base legal, isso que é importante. Esta comunicação do chefe de Estado veio depois da assinatura de 2 acordos nas áreas de turismo e proteção ambiental, nos quais prevê-se essencialmente a formação técnica e troca de informações entre 2 países banhados pelo mesmo oceano. Vamos desenvolver o turismo, aqui é uma referência, aqui o turismo. Eu estava a dizer que a combinação dos turistas que chamam aqui a Maurícias pode muito bem, para além de ir muito longe, se depois de ver os animais aquáticos, depois de boas praias e bons serviços que todos nós reconhecemos neste país, e podem daqui sair para ir ver um leão, que nunca podem ver com facilidade, ir ver um elefante, podem sair daqui para ir fazer mergulhos nas outras águas do outro lado. The signing of the following MOUs today is a testimony of our willingness to further our relations and cooperation. MOU in the field of environment. The basis of the MOU sets out cooperation in the field of environment protection and conservation of natural resources. Já o terceiro acordo foi fechado pela Agência Moçambicana para a Promoção de Investimentos e Exportação, a APEX, e pelo Conselho para o Desenvolvimento Econômico das Maurícias. Lourenço Sambo, diretor-geral da APEX, explica a essência do acordo. Este acordo visa a troca de informação na área de investimento e exportação, a capacitação institucional também,
mas também a organização de missões empresariais, incluindo feiras. Refira-se que entre Moçambique e Maurícias existem mais de 20 acordos de cooperação em várias áreas, com destaque para a isenção de vistos, agricultura, transporte aéreo, cultura, entre outras. Ainda hoje o chefe de Estado visitou 3 instituições das Maurícias, nomeadamente a Comissão de Serviços Financeiros, a Maeva Center, que opera na área de medicamentos, e uma fábrica têxtil. Viu, gostou e deixou o convite para que os empresários das Maurícias investissem também em Moçambique. Tarde de visitas, assim foi uma parte do segundo dia de Filipe News nas Maurícias. O ponto de partida foi a Comissão dos Serviços Financeiros do país, com o nome EBENI, onde conheceu o funcionamento da instituição. Sem muita demora, até porque a agenda ainda era longa, o Presidente da República visitou a seguir a Maeva Center, uma entidade responsável pelo controle da qualidade de medicamentos nas Maurícias. E o ponto mais alto foi quando o estadista moçambicano dirigiu-se à CMT Spinning Mill, uma fábrica têxtil. Aqui, além de conhecer vários locais de produção de tecidos, Filipe News esteve nesta sala para receber explicações e, por fim, falou de oportunidades que também existem em Moçambique. E acredito que as condições que há da produção e a possibilidade da própria empresa aqui, CMT, poder fomentar a produção do algodão, e é possível poder se produzir a muito baixos custos. Estou a referir, portanto, não à desmontagem da fábrica aqui, mas no vosso leque de extensão e de crescimento empresarial. Como setor privado, existe espaço para investir no nosso país e queríamos-vos convidar e dizer que também podemos estudar quais são os incentivos que podem ser definitivamente oferecidos a esta empresa, o CMT. Refere-se que Moçambique tem potencial para a produção de matéria-prima usada na indústria têxtil, o algodão, e já teve, inclusive, companhias que operavam nesta área. O edil de Mocímboa da Praia violou a lei das autarquias locais ao decretar um recolher obrigatório na sequência dos ataques armados naquele ponto do país. Foi através de um comunicado que o município em Mocímboa da Praia decidiu decretar um recolher obrigatório no intervalo das 21 horas às 4 horas desde o dia 26 de janeiro. O comunicado diz que está interdita a circulação noturna de veículos, motorizadas, bicicletas e peões, assim como o exercício de qualquer atividade comercial. Entretanto, a Constituição da República determina no número 1 do artigo 282 que o estado de sítio ou de emergência só podem ser declarados no todo ou em parte do território nos casos de agressão efetiva ou iminente, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional ou de calamidade pública. Trata-se, pois, de uma prerrogativa constitucional do Presidente da República. A Lei número 2/97 de 18 de fevereiro, que aprova o quadro jurídico para a implantação das autarquias locais, diz no seu artigo 14 que a autarquia local desenvolve as suas atividades em estrita obediência à Constituição, aos parceiros legais, regulamentares e aos princípios gerais de direito, dentro dos limites dos poderes que lhe estejam atribuídos e em conformidade com os fins para que os mesmos lhes foram contendos. Ao decidir restringir as liberdades de circulação dos munícipes, a autarca da Mocímboa da Praia pode ter agido fora das suas competências e atribuições, e porque o recolher obrigatório foi coordenado com as Forças de Defesa e Segurança, a STV questionou o comandante-geral da polícia sobre o mérito da medida. Bernardino Rafael disse que o edil da Mocímboa da Praia agiu no interesse de prevenir o risco de vida aos cidadãos. As mudanças e a tomada das medidas nem sempre requerem uma legislação.
a situação concreta de cada espaço do nosso território pode propiciar os dirigentes tomadas de medidas para prevenir aos moçambicanos. Ali estão os moçambicanos. Se é para prevenir que os moçambicanos não corram a vida, não percam a vida, não sejam raptados por malfeitores ou não penetrem a vila nessas horas propensas à penetração dos malfeitores, é necessário que os municípios, o presidente do município ou o município tome medidas de precaução para defender a sua população. O comandante-geral da polícia disse ainda que a medida visa garantir o bem-estar dos munícipes. Não pense que o presidente do município está para prender pessoas, está para prevenir as ocorrências que podem propiciar a vida dos munícipes, igual a um indivíduo que está no estado de embriaguez, encontrado, deixar para poder ultrapassar o álcool, depois tomar a tua vida de condução. Prevenir, é necessário prevenir. Mesmo vocês devem prevenir. Aqui na cidade de Maputo, se alguma coisa, se nós dissermos que a Avenida X há o perigo disto, o presidente do município diz não podem passar, temos que respeitar. Contactado pela STV, o diretor nacional do desenvolvimento autárquico no Ministério da Administração Estatal, órgão que tutela as autarquias locais, disse que ainda não tinha conhecimento do assunto. O ministro do Interior desafiou hoje o novo comandante da PRM em Cabo Delgado a eliminar os focos de perturbação da ordem e segurança públicas, neutralizando os grupos de malfeitores que perturbam as populações nos vários distritos da província. Eu, Vicente Lino Chicote, adjunto comissário da polícia. Vicente Chicote é o novo homem forte da polícia em Cabo Delgado, província que desde outubro de 2017 é alvo de ataques armados que já tiraram a vida a mais de 150 pessoas, entre civis e militares. Aliás, o ministro do Interior disse que uma das missões do novo comandante é conter a onda de violência através de uma melhor coordenação da intervenção policial. Neste quadro, deverão aprimorar o endurecimento das ações de perseguição, desarticulação e neutralização dos grupos de malfeitores que perturbam a tranquilidade de vida às populações nos 4 distritos do norte daquela província. Para tanto, empenhe naquele teatro operacional as valências policiais com ótimo potencial para a remoção dos focos e assegure um almejado ambiente de ordem e paz social, medida que passa necessariamente pelo reforço da ligação entre a polícia e a comunidade, alicerce para a boa compreensão das dinâmicas sociais locais, suporte adequado para a eliminação de focos de perturbação da ordem e segurança pública. Questionado se tinha algumas ideias para combater os ataques que aterrorizam os distritos do norte de Cabo Delgado, o novo comandante da polícia disse que ainda precisa de compreender melhor a situação no terreno. Como desafio para Cabo Delgado é dar continuidade àquilo que já foi iniciado. E vamos estudar lá no próprio terreno o que podemos fazer e se haver alguma necessidade para alteração daquilo que foi constituído, vamos alterar, mas a nossa primeira posição é dar o seguimento àquilo que foi iniciado. Ainda esta quinta-feira, o ministro do Interior empossou novos dirigentes para as áreas da Inspeção-Geral do Ministério do Interior, Identificação Civil, Direção dos Assuntos Jurídicos, Nacionalidade e Contencioso, além de novos comandantes da polícia para as províncias de Nampula, Maputo e Sofala. André Enecon, empresário que era suspeito nos ataques armados em Cabo Delgado, morreu por causas naturais. A informação foi confirmada pelo Ministério Público, que já está na posse do relatório de autópsia realizado pelo Hospital Provincial de Pemba. Quase 10 dias depois de ter perdido a vida no Hospital Provincial de Pemba, a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado divulgou as causas da morte de André Enecon. Tinha trombose a nível do cérebro, segundo o relatório descreve. Igualmente aponta para a causa da morte como tendo sido edema cerebral. Significa que
o cérebro da vítima inchou e isto acabou afetando o crânio, ou seja, o crânio já não suportava, já não comportava o cérebro por ter inchado. Portanto, isto também é uma das causas da morte. E também o relatório aponta para encefalite viral. O relatório da autópsia confirma que a morte de Andrew Anicon foi por causas naturais, mas o Ministério Público vai continuar a investigar o caso. É preciso investigar se terá havido alguma negligência da parte da cadeia ao não permitir que ele se deslocasse ao hospital para ser atendido com alguma urgência. Andrew Anicon perdeu a vida no dia 23 de janeiro do presente ano, 4 meses depois de ter sido detido, supostamente por ser o líder e financiador do grupo armado que, desde outubro de 2017, vem protagonizando atos de terror contra civis e militares no norte da província de Cabo Delgado. A queda do helicóptero que matou o empresário Rogério Manuel deveu-se a uma sucessão de erros humanos. A conclusão é de uma comissão de investigação criada para trabalhar na investigação do acidente, cujos resultados preliminares foram divulgados esta quinta-feira. É da responsabilidade do piloto saber se tem... Segundo o relatório preliminar da Comissão de Investigação, constituída por 6 inspetores especialistas e ainda um representante da família da vítima, o helicóptero embateu numa duna de cerca de 25 metros de altura na localidade de Macanza, no distrito de Maracuene, 5 minutos depois de ter partido do aeroporto internacional de Maputo. Tinha combustível para 3 horas de voo e não foram detectadas quaisquer falhas mecânicas ou condições atmosféricas adversas. Da investigação preliminar, constatou-se as seguintes prováveis causas do acidente. A primeira falha detectada foi o erro do piloto ao realizar o voo sem a qualificação de voo por instrumentos. A segunda falha foi falha humana de não observância das normas e regulamentos, as regras de voo IFR, que é voar com visibilidade reduzida. A terceira falha foi a desorientação situacional. A quarta falha, a não observância da altitude de segurança para o setor do percurso que iria realizar. E a quinta falha foi o desvio da rota em que deveria ter seguido para realizar o voo Maputo-Bilene. Não foi registrado qualquer pedido de ajuda ou comunicação de emergência do piloto com a torre do controle de Maputo. Entretanto, as investigações prosseguem. Afinal, os erros não foram cometidos apenas pelo piloto, que mesmo não estando habilitado a fazer voos noturnos, teve autorização de alguém para fazê-lo. Houve uma falha em cadeia. O piloto não entra no helicóptero e põe a trabalhar, como disse. A primeira autorização de executar o voo não é apenas essa. Depois existe uma cadeia sucessiva de casos que estão a ser investigados devidamente para o apuramento dos fatos. Houve, de facto, esta falha do erro, o piloto, a primeira condição, que eu, sabendo que não estou habilitado, não vou propor-me a executar uma determinada tarefa, e a segunda, há uma malha que está à volta que também permitiu aquilo que chamaríamos o queijo suíço. Os buracos alinharam e permitiram que houvesse um acidente. A altitude mínima para voar com segurança na região é de 1000 pés ou cerca de 300 metros de altura.
Recuperamos o dossiê das dívidas ocultas para dizer que o Banco Central diz que os recentes desenvolvimentos em volta do esclarecimento do escândalo não têm influências nas previsões de recuperação económica deste ano. Podemos fazer esclarecimentos, sim. Os desenvolvimentos no caso das chamadas dívidas ocultas continuam a levar o nome de Moçambique aos debates internacionais. São desenvolvimentos judiciais que se estendem a fóruns econômicos. Contudo, o Banco Central garantiu hoje em conferência de imprensa que não tem qualquer impacto na trajetória dos indicadores macroeconômicos do país. Gostaria de dizer que o Banco de Moçambique tem estado a fazer a devida monitoria da situação através dos nossos indicadores e o que nós notamos é que não há alterações de relevo desde que nós tivemos o nosso encontro de política monetária realizado a 13 de dezembro de 2018. Sobre a polêmica emissão dos títulos da dívida pública, muito criticada pelo setor privado, Silvina de Abreu garantiu que este tipo de operação não agrava o endividamento público. Contudo, várias questões ficaram por ser esclarecidas, como, por exemplo, os detalhes contratuais entre a Simorred e o novo provedor do software das transações eletrônicas, Euronet. Durante o período de vigência do contrato e até 10 anos após o término desse contrato, as partes têm que manter o seu conteúdo como confidencial, estando vedada a partilha da informação, salvo tratando-se de situações excepcionais e mediante notificação e consentimento da outra parte. Estas respostas foram dadas na primeira sessão de esclarecimento à imprensa que o Banco de Moçambique realizou este ano. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Parte dos cerca de 500 funcionários do município de Dondo paralisaram na manhã de hoje as suas atividades para reivindicar os seus direitos, dentre eles salários em atraso. A greve está sendo promovida por funcionários dos serviços urbanos de gestão ambiental do Conselho Municipal do Dondo. A polícia está atenta, mas importa referir que estes funcionários, como forma de impedir que outros funcionários exerçam as suas atividades aqui no município de Dondo, colocaram vários contentores de lixo em todos os portões que dão acesso aos vários gabinetes. Aqui onde estou, por exemplo, é o portão que dá acesso ao gabinete do presidente do Conselho Municipal de Dondo. Neste momento, neste gabinete, ninguém está lá a trabalhar. Estamos a reivindicar o nosso dinheiro. Temos 13º, ainda não recebemos. Temos retroativa do ano passado, ainda não recebemos. E o salário de janeiro ainda não entrou. Entretanto, funcionários de outras direções afirmaram que ficaram surpreendidos com esta manifestação dos seus colegas do setor dos serviços urbanos. Realmente eu não sei o que está acontecendo. Como de sempre, nem preparei-me, vim para o serviço. Só quando chego aqui, como vocês estão a ver, está tudo fechado. Encontrei este contentor de lixo aqui fora e as nossas portas estão trancadas. As chaves, fomos lá para buscar, não tem. Não sabemos quem levou as chaves. Não estou a ver os colegas, eu amanheci, vim, encontrei como está. Fico também surpreso, né? Em que momento eles tiveram a fazer isso. A paralisação das atividades preocupou a administradora local, que de imediato reuniu com os funcionários do município na presença do edil de Dondo. O presidente já disse, nós vamos ser pagos. Importante é saber que nós somos funcionários do Conselho Municipal. Importante é saber que nós, neste momento, não temos o valor, mas a nossa direção, o nosso Conselho Municipal está a prometer que em breve vai fazer esses pagamentos. E vamos em conjunto encontrarmos alternativas. Mas queríamos pedir para cada um retomar o seu trabalho, cada um estar no seu setor e vamos tentar ver como resolvermos esta situação. As atividades foram retomadas minutos depois. Entretanto, o presidente do Conselho Municipal de Dondo lamentou a atitude dos funcionários que promoveram a paralisação das atividades. E que eles estão a reclamar o mês de janeiro. E o mês de janeiro está a acabar hoje. E não é a nossa culpa, porque nós já fizemos folha de vencimento para 13º e fizemos também para fundo de compensação.
E este fundo de compensação, até agora, ainda não fomos disponibilizados. O que eu podia fazer mais? Castigo Chiutar acredita que a paralisação das atividades foi promovida por indivíduos que almejam cargos de chefia no próximo mandato. Estão lá os 2 propostos para os vereadores deste mandato. Então penso que talvez ganham por isso. Próximo mandato. Então penso que são chefes daquele setor. O programa Para a Vida vai construir até o segundo semestre deste ano um total de 6 sistemas de abastecimento de água potável que irão beneficiar cerca de 290 mil pessoas a nível da província da Zambésia. Os sistemas serão construídos em igual número de distritos. Queremos mais outra bomba. Temos única bomba, existe muita gente aqui no bairro. Os 6 sistemas de abastecimento de água, 3 serão construídos nas vilas municipais de Alto Mulocoé, Milães e Magares da Costa. E outros 3 nas localidades de Malé, distrito de Mucuba, Cariua, na Magares da Costa e Vinha, no distrito de Gurué. O nosso desempenho em 2018 sentimos ter sido significativo, tendo em conta que nós superamos aquilo que eram as nossas metas. Propunhamos construir cerca de 870 fontes, dentre construções novas e reabilitações, e ao fim do dia conseguimos, portanto, alcançar uma cifra de 950 fontes. Portanto, com a construção desses sistemas, pensamos nós beneficiar no global cerca de 300 mil pessoas. Olhando por aquilo que, portanto, são os esforços que o governo está a fazer, sentimos que é um salto extremamente grande. Para materializar este programa, o Para a Vida vai investir pouco mais de 600 milhões de meticais. Nós vamos terceirizar os serviços, vamos contratar operadores privados no sentido de assegurarem, portanto, a gestão e o abastecimento à nossa população. Claramente que há de haver contratos com o governo, no sentido de que, portanto, o abastecimento seja em função daquilo que são, portanto, as normas de gestão e também de provisão desses serviços. Os níveis de cobertura do precioso líquido na Zambésia passarão dos atuais 56% para cerca de 60% no universo de 5 milhões de habitantes. O projeto de extração e liquefação de gás natural, liderado pela Anadarko, está a empregar mais de 4.700 trabalhadores moçambicanos, um número que cobre 94% da mão de obra total. A Anadarko deverá tomar uma decisão final de investimento para extração, liquefação e venda de gás natural na área 1 da Bacia do Rovuma, ainda no primeiro semestre deste ano. Mesmo sem a decisão, a petrolífera americana revelou em comunicado que já vai ter impactos na vida da população moçambicana, tendo já criado, diretamente e através das suas empresas contratadas, mais de 4.700 postos de trabalho, o que representa 94% da sua mão de obra. A maioria deste trabalho está baseado na Península de Afuns, em Cabo Delgado, sendo que os outros estão nos escritórios da empresa em Maputo. Os trabalhadores exercem suas atividades a todos os níveis do projeto, numa vasta gama de funções, incluindo na construção da vila de assentamento, do aerodrome e na expansão do acampamento dos trabalhadores. Lê-se no comunicado. Justificando os postos de trabalho criados, a Anadarko disse que a mesma faz parte da política de conteúdo local da empresa, onde consta também a aquisição local de bens e serviços. A plataforma da Anadarko terá capacidade de produção de 12,8 milhões de toneladas de gás por ano para apoiar o desenvolvimento dos campos do Golfinho Atum. Vamos olhar o mundo. A maior organização dos sindicatos no Zimbábue desistiu de convocar mais uma greve geral após negociações salariais terem falhado com o governo de Emmerson Mnangagwa. Não houve acordo entre 17 grupos civis dos sindicatos e o governo de Zimbábue a respeito das exigências do aumento salarial. Era suposto que o Conselho da Apex partisse para greve geral em caso de não acordo, mas este grupo de sindicatos decidiu não convocar mais protestos, receando mais vítimas mortais, devido à repreensão violenta da polícia acusada de ter matado 12 pessoas. Os sindicatos têm sido acusados de receber pagamento da oposição para convocar greve geral como aquela de 14 de janeiro, em que se reclamava a subida do preço do petróleo.
Entretanto, 305 mil professores vão manifestar-se no dia 4 de fevereiro contra más condições do trabalho. Já foram retirados 99 corpos da lama provocada pela derrocada de uma barragem em Brumadinho, no Brasil. Mais de 200 pessoas continuam desaparecidas após uma semana de resgate. O Corpo de Bombeiros não poupa esforços para resgatar mais vidas debaixo dos escombros enlameados após a queda de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Já faz uma semana que a equipa de resgate trabalha entre águas de resíduos tóxicos, lama e mau cheiro de corpos em decomposição, tendo resgatado até agora 192 pessoas com vida e outras 99 sem vida. Quanto mais dias passam, menos são as esperanças de se encontrar mais vida. As autoridades brasileiras detiveram engenheiros responsáveis pela inspeção da barragem. E a empresa que geria a barragem de Brumadinho comprometeu-se a fechar dezenas de barragens no Brasil. Há ainda mais de 3.000 barragens que deverão agora ter nova atenção por parte das autoridades para que a tragédia não se repita. Estamos à beira de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. 33 graus de máxima para Maputo e 22 de mínima. Xaxai terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Mesma temperatura para Inhambane, portanto máxima de 30 graus e mínima de 22. No centro do país, 34 graus de máxima em Tete, 22 de mínima, 27 de máxima no Chimoio e 17 de mínima. 31 graus de máxima na Beira, 24 de mínima. Em Quilimane teremos uma máxima de 33 graus e uma mínima de 22. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17. 32 de máxima em Pemba e 25 de mínima. Nampula, 31 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais bem-vindos ao último bloco do jornal. Vamos olhar para o desporto. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, defronta o Madagascar na segunda eliminatória de acesso ao CAN Interno 2020, prova que terá lugar na Etiópia. O sorteio da fase de eliminatórias tanto foi feito esta quarta-feira na sede da CAF, no Egito. Mais uma vez o Madagascar no caminho dos Mambas para a eliminatória, uma fase final de um torneio de seleções. E novamente para a fase final do CAN Interno, Etiópia 2020. Um embate que será disputado na segunda eliminatória, uma vez que as duas seleções estão isentas da primeira eliminatória por estarem bem posicionadas no ranking a nível da zona da COSAFA. O vencedor desta eliminatória vai ter pela frente o vencedor do jogo a duas mãos entre Namíbia e Comores, naquela que será a última eliminatória antes do acesso à fase final do CHAN. O Madagascar foi carrasco dos Mambas em duas ocasiões recentes, nomeadamente a quando da eliminatória para o CHAN de Marrocos em 2018, tendo vencido com agregado de 4-2, depois do empate a duas bolas em Antananarivo e vitória dos malgaches em Maputo por 2 bolas sem resposta, numa má tarde do guarda-redes Vítor. Pouco depois, o mesmo Madagascar afastou os Mambas das meias finais do torneio da COSAFA, realizado na vizinha África do Sul, com vitória por 2-1, resultado que fez com que os Mambas terminassem na segunda posição do seu grupo. Nessa segunda eliminatória teremos ainda os jogos vencedor do jogo Botsuana-Seychelles contra a Zâmbia, vencedor do jogo Eswatini-Malawi contra Angola, Comores-Namíbia, Lesoto, África do Sul e Maurícia-Zimbábue. A região austral qualifica 3 seleções que se juntam às restantes vindas de outras regiões, sendo 2 da Zona Norte, outras 2 da Zona Oeste A, 3 da Zona Oeste B, 3 da Zona Central e 2 do Centro-Oeste, mais a Etiópia anfitriã, contabilizando 16 seleções que vão disputar a prova. A CAF não avança as datas da realização dos jogos, devendo as mesmas decorrer pouco depois do término do CAN ordinário do Egito, que decorre entre junho e julho deste ano.
5 judocas moçambicanos estão mais próximos de chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, bastando para o efeito somar mais alguns pontos nas competições internacionais que terão lugar este ano. Quem assim o diz é o vice-presidente da Federação Moçambicana da modalidade, Nilton Mujov. Kevin Lafort, Mauro Nassona, Arthur Carlos Júnior, Alton Sequeira e Jéssica Ferreira são os judocas que estão mais próximos dos Jogos Olímpicos 2020 e que vão procurar amelhar mais pontos este ano para conseguir a qualificação direta para a mais importante prova desportiva internacional. A Federação Moçambicana de Judo diz que esses pontos devem vir das provas internacionais que os mesmos vão disputar ao longo do ano, que abre as oficinas já 8 de fevereiro. Nosso objetivo este ano é exatamente conseguirmos atingir o pódio em todos os campeonatos que nós podemos participar, sobretudo o Campeonato Africano de Judo terá lugar em abril e também o campeonato, os Jogos Pan-Africanos em Rabat. O Campeonato do Mundo, esperamos uma prestação modesta dos nossos atletas, o nosso foco também está com eles para ver se nós conseguimos certeza o judo vai conseguir qualificar, estará presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Apesar das dificuldades financeiras de que se depara a Federação de Judo, Mujov assegura que vai iniciar uma maratona de busca de parceiros que permitam a participação sem sobressaltos dos judocas nacionais em provas internacionais. E nós comprometemos a procurar esses recursos ao nível de todas as atividades da Federação, mas também especificamente para os atletas que estão na calha olímpica, para os Jogos Olímpicos também tem um tratamento especial, tendo em conta que é o último ano de qualificação para eles poderem qualificar para os Jogos Olímpicos. É um ano decisivo, quer dizer, ainda temos o próximo ano, 2020, com o último Campeonato Africano. Esperamos conseguir estes apoios. Não é fácil e nós vamos trabalhar para ver se conseguimos cumprir. Para já, a Federação Moçambicana de Judo vai realizar um estágio com os judocas nacionais na abertura do ano, como forma de preparar os atletas para as competições nacionais e internacionais que se aproximam. O internacional moçambicano Renildo Mandava poderá transferir-se para o Lille da França. Quem se inscreveu o jornal A Bola, e a informação foi avançada também pelo presidente da SAD do Belenenses, Rui Soares. Em grande forma no Belenenses de Portugal, o antigo jogador do Ferroviário da Beira é pretendido pelo Lille, equipa que ocupa o segundo lugar na Liga Francesa com 43 pontos. O anúncio da possível saída foi feito pelo presidente da SAD do Belenenses, Rui Soares, depois do jogo desta quarta-feira com o Futebol Clube do Porto, em que os azuis perderam por 3-0. Renildo, de 25 anos, é um dos nomes constantes na convocatória do selecionador nacional Abel Xavier e já leva 16 jogos distribuídos por vários escalões das seleções nacionais. Segundo o jornal português A Bola, na sua edição online, a transferência de Renildo para o Lille deve ficar resolvida esta quinta-feira, último dia do mercado de transferências. Em Portugal, Renildo Mandava jogou no Benfica B, no FAF, no Covilhã, antes de assinar em julho do ano passado pelo Belenenses SAD, equipa que milita na primeira divisão. Esta época, Renildo realizou 19 jogos, 16 dos quais da Liga NOS, 2 no Allianz Cup e 1 na Taça de Portugal, Placard. O PSG anunciou que Neymar Júnior ficará afastado dos relevados até meados de abril devido a uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O craque brasileiro sofreu a lesão semana passada no jogo em que o PSG venceu o Estrasburgo para a Taça da França. Depois de reunir com um grupo de especialistas, o clube francês optou por realizar um tratamento conservador, descartando a possibilidade de uma intervenção cirúrgica. A fisioterapia e imobilização no pé serão os primeiros passos do tratamento, diz o comunicado emitido pelo clube, que também quer acabar com qualquer especulação de retorno do brasileiro ao seu antigo clube, o Barcelona. A ausência de Neymar praticamente não se fará sentir na Liga Francesa. O clube tem o campeonato praticamente assegurado, com uma vantagem de 13 pontos sobre o Lille e 2 jogos em atraso. No entanto, não se pode dizer o mesmo em relação à Liga dos Campeões, o grande objetivo da temporada. O brasileiro será sem dúvida uma baixa de peso para o duelo dos oitavos de final, à frente aos ingleses do Manchester United. Está tudo visto no jornal. A informação retoma dentro de instantes pela chancela da STV Notícias. Até lá.